pedir às pessoas quando se pode pedir aos céus? Para que implorar a atenção dos homens quando os céus conspiram ao teu favor? Aquele que se inclina para ouvir o teu clamor está aqui, Deus Todo-Poderoso. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Quantos aqui creem em milagres? Para que pedir às pessoas quando se pode pedir aos céus? Para que implorar a atenção dos homens quando os céus conspiram ao teu favor? Aquele que se inclina para ouvir o teu clamor está aqui, Deus Todo-Poderoso. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Eu confio em ti, Senhor. Diga! Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. Ei, meu amado, eu não sei o que precisa de vida, eu não sei se os teus sonhos precisam voltar a viver, eu não sei se a tua família, se o teu casamento, se os teus filhos, mas há poder no nome do Senhor, e o milagre de Deus na sua vida vai passar pela tua boca. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e libera vida, libera vida. Abra sua boca, profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Profetiza, profetiza. Abra sua boca, veja um milagre acontecer. Veja um milagre acontecer. Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar chegando aí na sua casa nessa noite e expressando a Deus a nossa gratidão. Como que eu estou com saudade já de vocês, porque eu estou aí mais de uma semana ausente e com saudade mesmo de vocês. Mas eu estou aqui hoje tendo a alegria de realizar o Tadel direto aqui da Igreja da Paz em Fortaleza,
pastor Sandro acabou de sair e deu aquele carinho, aquela atenção muito grande, né? E a gente está aqui numa missão. Eu tenho dito que essa missão é uma missão 3D, é uma missão difícil, é uma missão desafiadora, mas nós estamos também numa missão divina, que é acompanhar os nossos filhos e tentar encaminhá-los na vida profissional. Então, eu estou aqui desde domingo, segundo domingo de agora novembro, dia 8 eu cheguei aqui e o Guilherme está fazendo uma avaliação, passou na primeira semana, iniciou ontem a segunda semana de trabalho, de treinamento, e a gente está aqui esperançoso e desejoso mesmo que toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dele. E não sei certo o dia do meu retorno, eu estaria retornando no sábado, né, e esperava estar no domingo na igreja, dia 15, mas devido, né, à necessidade dele permanecer mais uma semana para outra parte da avaliação, eu tive que ficar e prorrogar os meus dias aqui, e também daqui a pouco o Gabriel está vindo para ter a mesma oportunidade que o Guilherme está tendo. Então eu quero compartilhar essa alegria com vocês, de poder nesse tempo estar podendo apoiar os nossos filhos e poder ajudá-los na realização do sonho deles. Lembrando a vocês que a gente tem a visão do reino de Deus e a gente está mesmo com o nosso coração desejoso de formar dois missionários que através do esporte vão levar a palavra de Deus. E se esse for o projeto de Deus para a vida deles, né, já está concretizado no mundo espiritual. Mas eu quero hoje continuar a mensagem que eu preguei na primeira terça-feira do mês, quando a gente falou no Tadel sobre a importância da nossa conduta cristã. Pararmos para analisar, para avaliar a nossa conduta cristã. Então, o que a gente está falando nesses dias, nessas semanas no Tadel? Algumas marcas de uma conduta cristã impactante. Como é que eu posso e devo mesmo ter uma conduta cristã que venha impactar a vida das pessoas? Como é que cada líder de célula, cada anfitrião, cada pessoa que está representando Jesus nesse tempo tão difícil, nessa geração tão conturbada, como deve ser a nossa conduta? Então vamos pensar nisso. Eu quero trazer a sua lembrança o texto que a gente leu naquele primeiro encontro. Veja bem, Tito capítulo 3, a palavra de Deus nos diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. E domingo nós tivemos as eleições municipais, né? Os candidatos, todos aí. Então a gente está orando mesmo para que Deus abençoe todos aqueles eleitos que foram eleitos no domingo, que estarão iniciando os seus governos, outros dando continuidade, que Deus esteja assim abençoando cada prefeito e cada vereador que vai assumir uma cadeira nas suas respectivas cidades da Câmara Municipal. Veja bem, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos. Houve tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade. Olha só o que Paulo está dizendo, né? Paulo foi um grande exemplo de alguém que viveu durante uma boa parte da sua vida na maldade, na crueldade, e ele diz: vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando houve uma divisão de águas, um divisor de águas na história, ele diz: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer para Tito agora: fiel é esta palavra,
E quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. E ele vai chegando para o final do capítulo 3 e ele diz assim, olha só, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. A conduta dessas pessoas foram marcadas pela infidelidade, pela infelicidade e tantas outras coisas desastrosas. Então veja bem, o que a gente compartilhou no nosso primeiro encontro, no início, quando nós introduzimos essa palavra. Quero só trazer lembrança rapidamente aqui nessa noite. Primeiro, nós falamos sobre o significado de conduta. Conduta, meus irmãos, segundo o dicionário, significa o modo de agir, significa a maneira que nós nos portamos, maneira de se comportar, procedimento, o jeito de viver e andar de cada pessoa. Falamos também no início dessa pregação, no início dessa mensagem desafiadora para nós cristãos nesse tempo, líderes, células e todos nós que estamos vivendo hoje representando Jesus, nós falamos sobre 3 fatos que precisam ser considerados quando nós nos referimos à conduta cristã. Nossa maneira de agir com os outros, nossa maneira de agir dentro de casa, nossa maneira de agir com a liderança, nossa maneira de ser no trabalho, nossa maneira de falar com as pessoas, nossa forma de andar, de nos vestir, enfim, nossa forma como a gente tem procedido. Veja bem, eu quero te lembrar, primeiro fato importante, a nossa conduta, irmãos, como cristãos, ela pode aproximar ou distanciar para sempre, não é por um período. Preste atenção como isso é sério. A minha conduta, enquanto líder, enquanto pastor, enquanto seguidor de Jesus, ela pode aproximar ou distanciar para sempre uma vida da presença do Senhor. Uma vida da presença do Senhor. A gente tomou como exemplo a vida de Diótrefes. Lembra quando a gente falou desse personagem? Ele era um líder na igreja cristã e João escreve a 3ª carta. Ele fala diretamente para Gaio, depois ele fala também, destaca um outro irmão naqueles dias, líder, Demétrio, e Gaio e Demétrio, João mostra através da sua palavra, das suas exortações, o quanto a conduta desses irmãos era uma conduta irrepreensível. Mas entre Gaio e Demétrio, ele vai e fala de Diótrefes. Abra sua Bíblia rapidamente na 3ª carta de João. Eu queria só trazer à sua lembrança essa experiência, esse homem do passado que vivia na igreja, mas não vivia como uma igreja sadia, não tinha um procedimento como uma igreja diferenciada, uma igreja abençoadora, uma igreja que de fato fazia os olhos de Deus brilhar e o coração de Deus se alegrar. Olha o que ele diz aqui: escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo. Seu modo de agir, seu modo de tratar as pessoas, seu modo de liderar, chamarei a atenção dele para o que está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Aí ele vai e termina sua carta falando sobre a vida de Demétrio. Eu disse para os irmãos, naquela ocasião, o significado do nome de Diótrefes. Você já parou para pensar nisso? Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Alimentado por Júpiter. Quem era Júpiter? Júpiter, João aqui não está se referindo a um planeta do nosso sistema,
mas ele está se referindo a uma divindade adorada, venerada pelos antigos gregos e romanos. E Júpiter é exatamente uma divindade reverenciada, aclamada, elogiada, louvada por uma quantidade enorme de pessoas nos dias da igreja, naquele tempo da igreja no primeiro século da era cristã. Júpiter era adorado sob vários epítetos, ou seja, várias expressões ou palavras elogiosas. Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, ele diz que Barnabé, num determinado momento do ministério ali dos apóstolos, Barnabé foi identificado com esse falso Deus pelos licônios. Está lá no capítulo 14 de Atos, que eu quero ler com você rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 8, um texto fenomenal que traz muitas lições para nós hoje, como igreja do presente. Ele diz assim, olha só, em Listra, olha o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado, desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Algo sobrenatural, algo tremendo. Aí a palavra de Deus diz que ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamava Zeus. Zeus era Júpiter, era o nome em grego de Júpiter, e os romanos chamavam Júpiter de Joves, considerado o deus romano do dia, o deus romano do céu, o deus romano do trovão, era o rei dos deuses na mitologia romana, mas no grego Zeus, significava Júpiter, essa mesma divindade. E o texto diz, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, ou seja, o sacerdote de Júpiter, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Veja bem que loucura! Os homens de Deus pregando, profetizando e ali em nome de Jesus, curando as pessoas e aquelas pessoas confundindo-os com deuses da mitologia grega, com deuses da mitologia romana, e ouvindo isso, diz o texto no versículo 16, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, olha a atitude, olha a conduta deles, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu. Ele mostra aqui que a chuva do céu é Deus quem dá, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não são divindades pagãs. E ele vai, que o nosso Deus mostrou sua bondade, trazendo chuva dos céus, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Queridos, isso é uma passagem muito forte, e a nossa conduta, como a conduta de Paulo e Barnabé naqueles dias, nós precisamos aproximar as pessoas de Deus. Nós precisamos entender que a nossa conduta, ela pode de fato aproximar pessoas, mas pode também distanciar vidas para todo sempre, E quando eu penso nisso, eu estendo esse leque de reflexão, e me vem uma pergunta no meu coração, se a minha conduta pode aproximar ou distanciar as pessoas para sempre da presença de Deus, eu não posso me esquivar de uma pergunta, eu vou repetir para você, meus irmãos, se a nossa conduta pode aproximar ou distanciar para sempre uma pessoa de Jesus, um familiar, até um filho. Já pensou? Então veja bem,
O que significa uma vida distanciada de Jesus para sempre? Para pensar nisso. O que significa uma vida distanciada de Jesus para sempre, por causa de uma conduta cristã infeliz, contrária. E Paulo escreve para Tito, porque Tito tinha a incumbência de formar líderes em Creta. Tito estava lá em Creta, tinha uma tarefa de formar líderes, de ter uma conduta cristã irrepreensível, as pessoas olharem para ele e imitá-lo na fé. Então veja bem, a nossa postura hoje na igreja, nosso ministério hoje, a visão do MDA, que a gente tem uma gratidão, porque mudou nossa forma de ver a vida cristã, de viver a vida cristã. Hoje nós formamos líderes, hoje nós trabalhamos, mesmo com a pandemia aí, né, atrapalhou um pouco, mas veja bem, eu quero dizer para você que a nossa missão de formar líderes, novos líderes, de estender as células, multiplicar daqui a pouco, quando essa fase difícil passar, as casas vão se abrir novamente. Então eu quero dizer para você que a gente precisa pensar na nossa conduta, para que a gente possa formar bons líderes, mas também, meus irmãos, se a pandemia está atrapalhando a gente formar mais líderes, se a pandemia está atrapalhando um pouco a gente ter um discipulado aí, uns com os outros, a pandemia jamais será impedimento para a gente formar bons filhos, para a gente ter uma família cada dia mais cheia da graça de Deus, uma família onde cada dia mais uns possam admirar os outros, se alegrar com a fala, com a posição, com as decisões uns dos outros. Então eu quero dizer para você que isso me preocupa demais. Eu posso, com a minha conduta na nossa cidade, aproximar muita gente de Jesus, mas também eu posso, com uma conduta infeliz, com uma escorregada, com uma vacilada mesmo, eu posso afastar muitas pessoas para sempre da presença de Deus. E a Bíblia me ensina que uma vida distanciada de Jesus é uma vida impossibilitada, meus irmãos, de vivenciar os propósitos magníficos do Senhor. Os propósitos magníficos do Senhor, o nosso Criador, esse Deus dos céus que criou os céus, a terra e tudo que nele há, que Paulo pontua aqui nessa palavra para Tito. Eu quero dizer que não há nada mais maravilhoso do que nós podemos experimentar os propósitos de Deus na minha vida, na nossa vida. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na vida de Guilherme, na vida de Gabriel, na vida de Milena, Deus tem propósito na vida de cada filho, dos seus filhos, o mesmo sucesso que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos dos meus irmãos, os meninos da igreja, a juventude da igreja. Os irmãos viram sábado, que coisa linda, aquela foto que me contagiou, de ver a juventude da igreja toda lá, muita gente lá, homenageando o John, que está lá junto com a sua esposa Chayane, jovens que estão tendo uma conduta cristã bonita, jovens que estão tendo uma conduta cristã admirável, e assim não só eles, mas dezenas e dezenas de jovens estavam lá no sábado, em plena pandemia, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, e depois uma homenagem surpresa para o nosso jovem líder da igreja. Coisa linda, que bênção, isso é propósito, os propósitos magníficos de Deus na sua vida. Mas também, queridos, eu quero te lembrar que uma vida distanciada de Jesus é uma vida sem a menor chance de experimentar o melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir, não é? O pastor Eibe sempre diz isso, né? Isso é só o começo. Isso é só o começo. Por quê? Porque o melhor de Deus está por vir, e uma vida distanciada de Jesus, sabe de uma coisa, é uma vida destituída de uma eternidade no céu. De uma eternidade no céu. Uma eternidade no céu com Cristo. Uma eternidade no céu com os remidos, com todos os irmãos que partiram de nós. Uma eternidade no céu com os anjos celestiais que permaneceram firmes. Então, quando eu penso nisso, eu quero melhorar o meu testemunho. Quando eu penso nisso, eu quero lutar com as armas espirituais contra o pecado, contra as tentações, contra o diabo, contra a minha carne, e poder continuar firme na presença do Senhor. Mas eu disse também que há um segundo fato importante que a gente tem que pensar quando a gente fala de conduta cristã. Sabe o que eu quero destacar para você? Que a nossa conduta como cristão, ela pode encorajar e fortalecer pessoas, como também a nossa conduta pode entristecer e deixar muitas vidas em apuros. Muitas vidas em apuros. Apuros
significa falta de recursos. Apuros significa dificuldades extremas. Apuros significa pessoas com a alma muito angustiada. Muito angustiada. E eu quero dizer que a gente que lidera, nós não estamos isentos de lidar com pessoas que às vezes nos deixam em apuros. Glória a Deus por tanta gente que trabalha, que lidera, que congrega, que está perto, que está alinhado, que alegra o coração, que abençoa, que nos estimula cada vez mais a avançar. Mas, meus irmãos, nem sempre o ministério é assim. E quando eu penso nisso, eu lembro de Paulo, quando Paulo escreve para o jovem Timóteo. Paulo teve tanto zelo em discipular Timóteo, na verdade, Paulo deu tantas instruções para Timóteo ter uma conduta linda, uma conduta irrepreensível. Paulo falou de diversas áreas, diversos procedimentos, com todas as faixas etárias da igreja, como é que Timóteo tinha que se comportar com as moças, com os rapazes, com os anciãos, com os líderes. Paulo deixou claro isso, preocupado com a vida e com a conduta de Timóteo. E um dia Paulo escreveu para Timóteo e disse: procura, Timóteo, vir depressa ao meu encontro. Olha o que Paulo está dizendo: Timóteo, vem, procura vir logo ao meu encontro. Por quê? Porque Demas me abandonou. Demas teve uma conduta que eu não esperava. Demas me abandonou amando o presente século. E quem era Demas? Fazia parte do colegiado com Paulo. Quem era Demas? Era um assistente de Paulo. Quem era Demas? Era um ministro do evangelho, um cooperador. E agora Timóteo ouve isso do seu discípulo. Timóteo, vem depressa ao meu encontro. E a gente pode fazer uma leitura. Estou angustiado, Timóteo. Timóteo, vem depressa ao meu encontro. Eu estou triste. Timóteo, vem depressa ao meu encontro, porque foram meses e anos ali discipulando Demas, caminhando com Demas, investindo tempo em Demas. Timóteo, vem depressa. Estou com dor. Domingo, o pastor Sandro pregou uma mensagem aqui poderosa. Eu fui impactado com a mensagem do pastor Sandro e gostaria que você entrasse no canal do YouTube da Igreja da Paz aqui em Fortaleza e assistisse essa mensagem do pastor Sandro. Ele disse lá: não desperdice a sua dor. Não desperdice a sua dor. E foi uma palavra tremenda, uma palavra poderosa. E ele falou também das pessoas que estão causando dores nas vidas das pessoas. E a importância de nós aprendermos com as nossas dores para nós podermos crescer e ajudar outras pessoas que estão passando por situações muito semelhantes. Aí eu me lembrei da série de pregações aí que nós fizemos recentemente, uma igreja que se importa com o sofrimento alheio. Uma igreja que se importa com o sofrimento alheio. E a nossa conduta, meus irmãos, ela pode sim alegrar muita gente. Ela pode incentivar, encorajar muitas pessoas, mas também ela pode entristecer e deixar muita gente em apuros. Muita gente em apuros. Eu tenho ouvido alguns testemunhos, atendido algumas pessoas e elas pedem oração. E eu vejo que há pessoas que estão em apuros hoje, às vezes em apuros financeiros, porque pessoas não agiram corretamente com elas. Há pessoas que estão em apuros, a alma angustiada, porque alguém traiu, alguém mentiu, alguém teve uma conduta extremamente errada, extremamente equivocada. E o terceiro fato que a gente precisa parar para refletir, quando nós lemos esse texto de Paulo a Tito, esse capítulo 3 tem o seguinte tema: a conduta de um cristão. Capítulo 3 da carta de Paulo a Tito fala exatamente sobre isso, a conduta de um pastor, a conduta de um líder, a conduta de uma igreja numa cidade que precisa desesperadamente de igrejas fortes, igrejas ungidas, igrejas como o pastor Tadeu pregou domingo de manhã, não é? Acompanhei o culto domingo de manhã e vibrei com o pastor Tadeu pregando sobre o Pentecostes. Somos uma igreja cheia do Espírito Santo, somos uma igreja tomada pelo poder de Deus, e eu quero dizer para você que todos nós precisamos considerar, o terceiro fato que todos nós precisamos considerar acerca da conduta cristã, é que a nossa conduta como cristãos, ela pode alegrar ou entristecer não somente as pessoas ao nosso redor, mas
ela pode alegrar ou entristecer a pessoa mais fundamental para nossas conquistas, para nós chegarmos onde Deus quer. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo. Você sabia que a nossa cidade, querida cidade de São Fidélis, a pessoa que os fidelenses mais precisam conhecer, aqui em Fortaleza eu tenho certeza que o pastor Sandro, o irmão Aderaldo e tantos outros líderes concordam com isso e diriam da mesma forma, a pessoa que a cidade de Fortaleza mais precisa conhecer é a mesma que a minha cidade, a nossa cidade precisa conhecer, é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. E nós já temos o Espírito, amém? Aleluia! O Espírito Santo já habita em nós. O nosso corpo não é mais nosso. Paulo diz isso, não glorifique a Deus através do vosso corpo. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. O Espírito Santo agora entrou na vida de vocês e a gente precisa entender que a nossa conduta, ela pode alegrar ou entristecer o Espírito Santo. E isso vai afetar consideravelmente a ação do Espírito em nossa vida. Se eu entristeço o Espírito Santo, a ação dele vai ser uma. Mas se eu alegro o Espírito Santo e me encho dele e busco cada dia mais o poder dele, os resultados no nosso cotidiano serão diferentes. Amém? Então eu gostaria de dizer para você nessa noite, te lembrar esses 3 fatos. Mas, pastor, e quais são as marcas então que eu preciso ter? As marcas que precisam ser visíveis no líder de célula, as marcas que precisam ser visíveis na vida dos pastores, as marcas que precisam ser visíveis na vida de uma mulher cristã, de uma esposa cristã, de um marido cristão, da nossa igreja, toda a PIB em São Fidélis. Quais são as marcas que nós precisamos, irmãos, revelar? Marcas que precisam ser visíveis e notórias na nossa conduta como cristão. Eu aprendo aqui algumas delas nessa passagem do capítulo 3, quando Tito, repito, recebe de Paulo uma palavra, onde o tema dessa palavra é a conduta cristã. A conduta cristã. Então veja bem, eu quero terminar destacando para vocês algumas delas. No capítulo 3 de Tito, versículo 1 e 2, eu vejo qual é a primeira marca. Qual é a primeira marca? Olha só, respeito generalizado, especialmente para os que exercem autoridade. Eu gosto muito de falar sobre isso e posso pregar sobre isso, porque a primeira autoridade que nós precisamos estar respeitando, e se a gente conseguir respeitar, se submeter, alinhar, a gente vai ter mais facilidade de cumprir essa palavra de Deus de uma forma generalizada, que é a questão do pai e mãe. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que têm dificuldade de respeitar as autoridades, autoridades eclesiásticas, as autoridades governamentais, principalmente pelo fato de não terem conseguido ser obediente aos pais. Pessoas que não conseguiram ter um crescimento e durante esse período de crescimento, de convívio em casa, não conseguiu ser um bom filho, uma boa filha, respeitar pai e mãe, se submeter, honrar pai e mãe, até mesmo porque é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo possa ir bem na terra, nós temos uma vida abençoada na terra, nós precisamos honrar pai e mãe, nos submeter e respeitar a autoridade deles na nossa vida. E nessa formação de líderes, nessa tarefa que Tito tinha em Creta, de encorajar as pessoas, de estar ali formando líderes, Paulo fala para ele, no capítulo 3, que o respeito aos governantes, o respeito às autoridades é um passo fundamental que tem que marcar a nossa conduta como cristão. Que nós possamos fazer isso, orar mais pelas autoridades constituídas, orarmos mais pelos pastores, orarmos mais pelos líderes, pelas famílias pastorais que têm enfrentado tantas dificuldades nesses últimos dias. E a segunda marca que eu quero que esteja presente, seja notória na minha vida e na vida de toda a PIB em São Fidélis, sabe qual é? É a honra que dignifique e exalte a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 3, ele está dizendo assim: Tito, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Tito, houve tempo que a nossa conduta entristecia Deus, desonrava Deus. E ele está dizendo, vivíamos enganados.
e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. E em outra versão, diz quando a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo arrependimento. Ele diz aqui sobre a graça, ele pontua sobre a graça, ele dignifica a graça, ele honra a graça, os favores imerecidos, principalmente a graça regeneradora, a graça salvadora de Deus. E ele diz, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, gratuitamente, por meio de Jesus Cristo. Queridos, que bênção! Que conduta é essa? Nós honramos a Deus, nós valorizamos a sua graça, nós valorizamos a salvação e principalmente dignificamos o nome do nosso Salvador, e por isso a gente tem procurado pregar o Evangelho, temos procurado como igreja ganhar vidas, temos procurado orar pelas pessoas, temos procurado chorar com os que choram, temos procurado nos alegrar com aqueles que se alegram, temos procurado fazer cada dia mais a vontade de Deus. Então, uma segunda marca na minha vida é honrar a graça do Senhor. É honrar, é dignificar o nome do Salvador, mas também pontuar, elevar, exaltar a sua graça salvadora e transmiti-la a todas as pessoas. E Paulo diz, Tito, prega a graça. Tito, não perca de vista a preciosidade, a sublimidade, a magnitude da graça regeneradora de Deus, que por meio de Jesus veio sobre nós, não pelos nossos atos de justiça, não pelas nossas boas obras, que Isaías já dizia lá tempos anteriores, são como trapo de imundícia. Então, meus irmãos, vamos pregar a graça, vamos viver na graça, não vamos ficar decaídos da graça, não vamos viver uma vida de desgraça, podendo viver sob a égide da graça de Deus, aleluia, podendo experimentar os favores imerecidos de Deus na nossa vida. Deus tem graça para derramar na sua célula, Deus tem graça para derramar no seu casamento, Deus tem graça para derramar na vida dos seus filhos, Deus tem graça, favores poderosos, preciosos, imerecidos na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família, no seu dia a dia. Eu queria dizer para você uma terceira e última marca, muito forte para os dias que nós estamos vivendo, muito forte. Eu quero dizer para você que uma terceira marca que precisa ser notória na minha vida, é uma afirmação contundente. Eu afirmo categoricamente, eu afirmo com contundência, eu afirmo com veemência, eu afirmo de forma indubitável a fidelidade das Escrituras, a veracidade da Bíblia Sagrada, a inerrância dos autores, quando escreveram a Bíblia, os escritores, cobertos pela graça, cobertos pela supervisão do Espírito Santo. Eu afirmo que a Bíblia não tem erro, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inerrante de Deus, e simultaneamente eu afirmo a atualidade das Escrituras. A atualidade das Escrituras, nada disso, eu que tenho que me atualizar, eu que tenho que me enquadrar, eu que tenho que me encaixar, eu não posso tirar um i, eu não posso tirar um tio da palavra de Deus, eu não tenho essa autorização, eu não tenho, eu tenho que me atualizar, eu tenho que me adequar às Escrituras, o que está escrito, o que está revelado, porque as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para que possamos cumpri-la. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, Deuteronômio 29, Moisés escreveu isso. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que nós possamos cumprir tudo à risca. Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, tome cuidado, tenha atenção, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito magnífico para realizar em prol desse povo, através da sua liderança, através da sua vida, mas tome cuidado, tenha cuidado de observar tudo quanto está escrito. Ande
Tenha uma conduta de acordo, conforme tudo o que está revelado, tudo que está escrito na palavra desta lei. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você entender isso, você vai prosperar. Você vai prosperar. Onde a planta do seu pé bater, você vai conquistar. Billy Graham disse isso, irmãos. Billy Graham disse isso. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal que ainda vai sair. O jornal que ainda vai ser lançado. Então preste atenção nisso. Nós temos que ter uma convicção, uma afirmação contundente, a fidelidade, a veracidade, inerrância e atualidade das Escrituras Sagradas, porque Paulo sempre disse o quê? Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E finalizando, uma quarta marca, ou melhor, uma quarta marca mesmo que tem que está ali na nossa conduta. Sabe qual é? É o que ele diz aqui. Olha o que ele diz a partir do verso 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o a uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado por si mesma e está condenada. Está condenada. Sabe o que eu vejo aqui? Que tem que marcar nossa conduta? É uma demonstração de aversão. Aversão. Pavor mesmo a toda espécie de confusão, toda espécie de partidarismo e todo tipo de conversação tola e carnal. Não é? Piadas indecorosas, falas que não condizem com a vida de um cristão espiritual, tudo isso. Paulo está dizendo, Tito, você tem uma missão em Creta. Eu vejo aqui Paulo dizendo para mim, através do Espírito Santo, eu sinto que essa palavra para mim, pastor Hermínio, você tem uma missão em São Fidélis. PIB de São Fidélis, a igreja que está em São Fidélis. Vocês têm uma missão para cumprir nessa reta final da história. E a conduta de cada um vai falar mais alto. A conduta de cada um vai glorificar ou não a pessoa de Jesus. Deixa eu repetir rapidamente para nós encerrarmos. Veja bem, 4 marcas que precisam ser visíveis e notórias na minha conduta, na minha vida. Não é fácil. Todos os dias nós temos que vigiar. Todos os dias nós temos que renunciar. Todos os dias nós temos que estar conectados com o Espírito Santo, ligados, acesos. O diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão, querendo nos tragar, ele quer desviar, ele quer macular nossa conduta, ele quer macular nosso testemunho, ele quer mesmo macular nossa vida e nos desqualificar para a pregação do Evangelho, para a liderança de uma célula, para a liderança da nossa própria família, da nossa própria casa. Então, Paulo está dizendo no capítulo 3, que eu quero convidar você para tirar um tempo amanhã, quarta-feira, tirar um tempo e ler com mais calma esse capítulo. São capítulos maravilhosos, 3 capítulos. Rapidinho você lê a carta de Paulo a Tito e você vai ver ele pontuando para Tito. Tito, você tem uma tarefa muito importante, crucial em Creta. Tito, eu estou dando instruções para vários grupos, vários ministérios. E Tito, olha a conduta que um cristão tem que ter. Olha a conduta. Ele está dizendo, respeite de forma generalizada. Respeite a todos, mas principalmente aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida. Lembra do centurião de Cafarnaum? Lembra do que ele disse para Jesus? Senhor, o meu servo está horrivelmente doente. Senhor, cura o meu servo. E Jesus queria entrar na casa dele. Ele disse, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Basta apenas uma palavra do Senhor e o meu servo vai ficar curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas que eu digo, faz isso, eles fazem. Vão ali, eles vão. E basta apenas uma palavra do Senhor e o meu criado vai sarar. Ele vai ficar curado. E Jesus ficou maravilhado com aquela conduta, com aquele procedimento, com aquela atitude do centurião de Cafarnaum. Meus irmãos, nós temos que honrar a graça.
dignificar e exaltar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Não é a religião que salva, não é a religião que muda a vida das pessoas, nem a igreja, mas é o Senhor, a graça inaudita de Deus, e Deus quer encher a nossa vida de graça, não é? A Bíblia diz que Noé achava graça aos olhos de Deus. A conduta de Noé nos seus dias era uma conduta diferenciada, e os olhos de Deus brilhavam, e Deus poupou Noé e a sua família, abençoou, dividiu águas, através das águas, Deus dividiu a história. Noé foi um divisor de águas na história, e eu queria dizer para você que nós precisamos afirmar com contundência, sem nenhuma dúvida, com toda a convicção, acerca da fidelidade da palavra, a veracidade, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra viva, o Logos que se fez carne e habitou entre nós. Exalte a veracidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, porque ela foi protegida, preservada pelo Espírito Santo, e a atualidade das Escrituras. Eu vou repetir para você, Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que as notícias que vão ser divulgadas amanhã. Aversão a toda espécie de confusão. Por quê? Porque você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Deus nos escolheu. Não foi eu que escolhi Deus, não foi você que escolheu a Deus, não fui eu que o amei, não foi você que o amou, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu e nos designou que nós fôssemos e dessemos muito fruto. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Um Deus que não é Deus de confusão, é um Deus de paz. E os filhos de Deus precisam atentar para isso. Corra de confusão, irmão. Corra de confusão. Outro dia eu disse para uma pessoa, é melhor você ser feliz do que ter razão. Deixa disso. Se você for discutir para que você mostre que você tem razão, você pode arranjar uma confusão. Vaza de confusão, irmão. O mundo já está confuso. As pessoas já estão confusas. É confusão no trânsito. É confusão no açougue. É confusão na fila para pagar uma conta. É confusão. Fuja de confusão. Fuja de partidarismo. Partidarismo. E fuja de conversações tolas, piadas indecorosas, mensagens indecentes, piadinhas. Fuja disso. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ter uma boa ou uma má impressão a seu respeito, à medida que elas percebem e vão percebendo o que você conta, o que você fala, o que você diz. E a gente precisa ser prudente, não é verdade? Não é isso que o mestre disse, o Senhor disse? Para a gente ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, eu queria, nessa noite, mesmo à distância, 2.500 quilômetros de distância, mas nós estamos aí porque no mundo espiritual não tem distância, amém? No mundo espiritual não tem distância. E eu gostaria de dizer para vocês que, nessa noite, a primeira pessoa a receber essa palavra sou eu. Eu tenho que tomar cuidado com a minha conduta, eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo, tenho que tomar cuidado com o que eu faço, tem que tomar cuidado. Olha, essa semana eu estava aqui, não é? Semana passada, aqui, minha primeira semana aqui em Fortaleza, eu recebi tanto telefonema, eu atendi tanta gente por telefone, e eu tive, assim, tantos pedidos, tantas solicitações para fazer isso, para fazer aquilo, e sabe de uma coisa, a gente precisa estar a cada momento, conectado com o Espírito Santo. Um convite, uma proposta, um pedido. Pastor, não tem problema fazer isso. Pastor, pode ser sim. Pastor, faz isso aqui. Não, não faço. Eu tenho princípios. Nós temos princípios, a palavra. Eu tenho uma igreja que eu represento, irmãos. Eu tenho uma igreja que eu represento, a PIB em São Fidélis, uma igreja de 126 anos, uma igreja abençoada, uma igreja que tem promessas. Uma igreja que está na expectativa de receber algo grande da parte de Deus. Eu vou repetir, apesar de mim, ou independente da minha pessoa como líder hoje, no ministério da igreja, Deus tem algo muito grande para fazer através da igreja. E a gente precisa tomar cuidado com a nossa conduta, para a gente não atrapalhar o mover de Deus,
não atrapalhar um Pentecostes. Repito, o pastor Tadeu pregou sobre o Pentecostes domingo. Nós precisamos entender que o Pentecostes não é algo repetitivo no sentido literal do que aconteceu em Atos, mas o Pentecostes, Deus quer que aconteça todos os dias na nossa vida, um Pentecostes. Um fluir do Espírito, um mover, milagres, coisas extraordinárias. E isso vai atingir as pessoas. Isso vai mudar a vida das pessoas. Isso vai mudar a história das famílias. Isso vai se alastrar, se mover, vai se estender por toda a cidade. Por toda a cidade. Eu creio nisso. E quando eu vejo Paulo e observo ele escrevendo para Tito, eu penso, não, ele está escrevendo para mim hoje no século 21. Deus está falando comigo hoje no século 21. Vamos orar? Vamos orar? Eu queria convidar uma pessoa que ama muito a primeira igreja para vir orar. O irmão Aderaldo está aqui. Quero convidar ele para que está ao meu lado. Ele vai orar. E eu quero chamar o Guilherme também para ficar aqui, né? A gente está orando pelo Guilherme. O Guilherme está nesse dia, né? Hoje já o segundo dia da segunda semana. Amanhã, quarta-feira, ele já vai para o terceiro dia de treinamento da segunda semana. E a gente quer agradecer a Deus pela vida do Aderaldo, a cobertura que ele tem dado para a gente aqui nesses dias e louvar o nome do Senhor e contar com a oração de todos vocês. Deus abençoe esse Tadel especial. Esse é um Tadel especial nessa noite, né? Tadel diferente, Tadel marcante para a minha vida. Que Deus abençoe vocês e daqui a pouco estaremos juntos em nome de Jesus. E quero agradecer o Vitor também, né, que está aqui nessa noite fazendo toda a parte da mídia e possibilitando, né, a gente chegar aí em São Fidélis nessa noite, num lugar tão distante. Deus te abençoe, Vitor, grande, rico e abundantemente, pastor Sandro e toda essa linda igreja, que no domingo nós somos muito impactados também aqui nesse culto tão maravilhoso. Oremos com o irmão Aderaldo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Que honra, que privilégio. Amém, Pai. Estar aqui em Fortaleza, orando por vocês aí em São Fidélis. Amém, Eu amo Pai. vocês de coração, meu amor, meu carinho por vocês. E quero assim, depois Amém, dessa Pai. palavra tão impactante, Amém. deixar para vocês, sigam esses passos. Amém, Pai. Esses passos são da parte do Senhor para cada um do APIB de São Fidélis, para cada um de vocês, para cada um que ouve essa mensagem, onde você estiver. Estamos aqui em Fortaleza, mas assim, o desejo do nosso coração, o amor, o carinho, está aí com Amém, vocês. Pai. Amém, E Senhor. tenho certeza de que Deus está conduzindo o Guilherme, Deus está conduzindo o pastor Hermínio, já Gabriel, numa missão sacerdotal. Amém. Dentro da arte do futebol. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus possa fazer maravilhas através dessa Amém, palavra. Jesus. Tome posse disso no teu coração, na sua mente. O espaço aqui é curto, mas às vezes demora para descer. Amém. Mas desça ela rápido para o seu coração e pratique essas verdades que com certeza elas vão levar você para um patamar mais perto do seu Criador, mais perto do nosso Pai, do nosso Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa renovar o teu coração através dessa palavra. Amém, É o Jesus. desejo do meu coração. Amém, Deus Pai. abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, Um Pai. beijo no coração de vocês. Amém. Deus abençoe, irmãos.